Será que você é líder ou você está querendo apenas controlar o seu contexto? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu recebo inúmeros pedidos de atendimento de pessoas que vêm com o seguinte relato: Cris, se eu não fizer, ninguém faz. Seja na sua família, seja na sua equipe de trabalho, pessoas que trazem essa angústia e querendo entender por que que isso acontece. Em cada contexto, cada local, cada grupo que ela frequenta, parece que é ela que tem que tomar iniciativa. Dentro da sua família, se ela não toma iniciativa, se ela não liga, se ela não resolve, se ela não faz, ninguém faz. Desde coisas simples de precisa trocar o gás. Então, ela precisa fazer, ela precisa ligar, ela precisa chamar, porque se ela não fizer, outras pessoas não farão. E ela acaba transferindo isso também para essas situações acontecendo no seu trabalho, por exemplo. Numa equipe de trabalho, se ela não olha o relatório, se ela não verifica, se ela não está atenta aos detalhes, ninguém estará. Num primeiro momento, isso não é ruim, né? Essa pessoa tem um sentimento de autoimportância, eu sou importante. Só que com o passar do tempo, esse sentimento de autoimportância vai sendo substituído pelo cansaço. Ou seja, sou eu que tenho que fazer tudo. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não tomar iniciativa, ninguém toma. Tá? E essa é a queixa recorrente de muitas pessoas que chegam no consultório. E quando a gente vai fazer um olhar mais profundo sobre isso, a gente começa a compreender que tudo aquilo que era feito pela pessoa, ou pelo menos grande parte das situações em que aquela pessoa assumia a liderança naquela situação, essa liderança era assumida não pelo desejo de resolver, de fazer e de contribuir por aquele meio, mas sim baseada num sentimento, numa estrutura interna e emocional, como uma necessidade de ser reconhecido e valorizado. Ou seja, quando eu faço, eu me sinto importante. Então, eu me preencho de autovalorização e autorreconhecimento. E por certo tempo, isso funciona e isso me abastece desse sentido de reconhecimento. Com o passar do tempo a longo prazo, a gente começa a perceber um movimento interno de insatisfação, ou seja, aquela autovalorização não é o suficiente. Eu preciso receber também a valorização do outro. E aí a gente começa a perceber os mecanismos de incômodo que a pessoa começa a sentir dentro de si, ou seja, começa a doer no ego, a doer na sua vaidade, a cansar fisicamente, porque o movimento sempre é dessa pessoa, a cansar mentalmente, porque ela deve estar sempre preocupada com o que vem a seguir, com qual é a próxima etapa, o que mais que eu vou ter que resolver, qual é a ajuda que eu não estou conseguindo ter de todas aquelas pessoas que me rodeiam naquele ambiente, naquela situação. E esse cansaço vai chegar e vai cobrar a conta. Então, primeira dica, se você quer reconhecer se você está exercendo um papel de liderança ou de uma necessidade de controle, é qual é a emoção que alimenta, que motiva o seu fazer. Se essa emoção é a necessidade de simplesmente entregar aquela tarefa para o bem-estar do coletivo, isso é liderança. Eu assumo a responsabilidade desta tarefa, porque ela fará bem a todos e eu não vou ter necessidade de exigir contraparte de ninguém. Consequentemente, não tenho sofrimento. Eu não sofro porque eu faço. Eu posso cansar fisicamente, eu posso cansar mentalmente, eu posso necessitar de um tempo de repouso, mas não há o sofrimento pela necessidade de retribuição, de reconhecimento e de valorização do outro. Entretanto, quando esse sofrimento começa a existir, pode ser que eu esteja saindo da linha tênue do papel da liderança e esteja entrando num posicionamento de controle, que fala mais ou menos assim aqui dentro da nossa mente. Ninguém faz tão bem quanto eu. Se eu não estiver à frente dessa situação, não será bem feito. Só eu sei fazer da melhor forma. Parece que ninguém olha para essa situação como eu olho. Então, quem manda, melhor faz. Esse foi um ditado que eu ouvi muito ao longo da minha vida e que é muito coerente com essa situação. Quem manda, melhor faz.
Ou seja, eu não confio no trabalho do outro. Eu não confio no tempo do outro para resolver uma situação. Eu não confio no fazer do outro. Então, em vez de mandar, eu faço. E aí, esse termo é que define tudo. Mandar. Então, um verdadeiro líder, ele sabe delegar. Ele delega responsabilidades sobre afazeres, situações, decisões a serem tomadas. Mas não é simplesmente delegar e largar e deixar que cada um se vire do seu jeito. É delegar, acompanhar, é ensinar. Esse é o papel de um líder. Um líder na sua família, ele não vai simplesmente dizer essa é a sua tarefa. Um líder na sua família, quando delega uma tarefa a uma criança, por exemplo, aos nossos filhos. Um verdadeiro líder, ele vai dizer, você a partir de hoje vai tirar o pó da casa. Esse aqui é o pano, esse aqui é o lustramóveis, esse aqui é o produto que você vai usar, você vai botar um pinguinho no meio do pano e vai espalhar. Ou seja, eu ensino, entrego a tarefa e confio que aquela tarefa será feita. E caso aquela tarefa não seja feita da melhor forma ou da forma mais eficaz, eu vou novamente reorientar. E esse novamente reorientar não trará dor ou sofrimento. Ou seja, eu não vou ficar com raiva de reorientar alguém. Eu não vou ficar com raiva, irritada, né? E esses são aspectos do sofrimento. Agora, quando eu entrego, eu jogo no colo do outro uma tarefa e aquela pessoa não faz como eu acho que deveria ter sido feita, é porque eu não entreguei a tarefa para o outro. Dentro de mim, internamente, na minha mente, eu teria que fazer ou estar a par de todo o passo a passo daquilo que a pessoa. Eu quero dizer como ela faz, como ela tem que fazer, se ela achar um outro método de fazer algo que não seja o meu, eu não vou gostar, e aí começa o sofrimento. Então, observe no seu cotidiano se você está querendo ter o controle sobre as situações ou se você verdadeiramente está sendo líder dessas situações familiares, conjugais, dentro do seu trabalho, da sua equipe de trabalho, dentro das suas relações interpessoais, entre amigos. Se aquele amigo não corresponde da forma que eu achava que ele deveria corresponder, é porque eu quero exercer controle sobre ele. Eu não confio no parecer, eu não confio na opinião, eu não confio na forma de ver, encarar a vida e viver a vida daquele amigo. Então, de certa forma, eu desejo controlar as reações, o comportamento do outro. Se o outro me fala de uma forma que eu não gostei, contrariou as minhas expectativas, e eu quero me posicionar, eu faço questão de dizer como eu acho que devem ser as coisas. E eu não aceito a opinião do outro, eu não aceito a forma de ser do outro, são características de quem busca o controle naquela relação. Ou seja, eu não estou conseguindo exercer liderança, porque a liderança, quando eu a exerço, eu comunico aquilo que eu penso sem a necessidade de que o outro corresponda de forma a aceitar aquilo que eu estou dizendo. Porque um líder, ele sabe, ele acredita e ele vive a realidade de que o outro pode nem sempre concordar comigo. E apesar do outro não concordar comigo, nós vamos encontrar um meio termo de conduzir aquela situação, sabendo que em alguns aspectos eu vou precisar abrir mão de algumas convicções ou de alguns posicionamentos em alguns aspectos daquela situação. E às vezes será o outro. E saber como equilibrar essa relação é um posicionamento de liderança, desde que isso seja feito sem sofrimento. Porque se for feito com sofrimento, significa que o meu ego está à frente. E aí é o controle falando mais alto. Observe o seu cotidiano, observe o que dói em você. Porque onde há dor, onde há sofrimento, há tentativa de controle.